Salve galera! Chegamos a mais um review do canal e dessa vez com o Manual Caveira de Defesa Pessoal do mestre Welles Jimenez, do canal Krav Maga Caveira, o maior canal do YouTube em Krav Maga e Defesa Pessoal. E de quebra, o livro que se tornou o meu norteador quando o assunto é defesa pessoal urbana. Bora pro vídeo! Bom galera, dificilmente vai ter alguém que gosta de artes marciais e acompanha o YouTube e não conhece o canal Krav Maga Caveira do mestre Welles Jimenez. É um breve histórico sobre ele. Ele trabalhou por mais de 10 anos aí no Presídio de Segurança Máxima do Estado de São Paulo, na qual ele teve contato direto ali com criminosos, conheceu o comportamento e a mente dos criminosos. Isso ajuda bastante a trabalhar com esse tipo de público. E treina artes marciais aí há mais de 26 anos, passou por jiu-jitsu, muay thai e diversas artes marciais, está sempre se especializando. É um cara que você percebe que ele está sempre evoluindo e nós sabemos que tudo aquilo que não muda não evolui. Ele está sempre adquirindo novos conceitos, desenvolvendo novas técnicas e ajudando bastante a galera aí que gosta de complementar ou de conhecer um pouco de artes marciais. No final do nosso vídeo eu vou deixar aqui a descrição do canal do mestre Welles Jimenez, para caso você não conheça, vai estar o link lá com o canal dele. Bom galera, desde já eu quero deixar bem claro que caso eu fale alguma terminologia aqui que você não encontre no livro, caso você vá adquirir o livro que eu recomendo, é porque eu pertenço na questão da parte tática a 4 federações. Então 2 são brasileiras, tá? E 2 são americanas, então nós utilizamos ora a linguagem inglesa, ora a linguagem portuguesa. Então se eu falar algo que você não vai encontrar no livro, você vai encontrar com uma linguagem diferente e bem mais simples, ficar mais fácil para você entender, tá? Uma delas, é porque o mestre, o que acontece? Ele desenvolveu o livro ele é dividido em 2 partes, né? Essas 2 partes, elas têm 40 temas. Esses 40 temas você pode chamar de capítulos ou mini capítulos e variam desde triângulo de combate, que por exemplo não está falando esse termo lá no livro, mas fala um termo diferente, perímetro de combate. Ele fala, por exemplo, das 7 camadas do círculo de defesa, isso mesmo, ele chama de círculo de defesa, que vão de você analisar o ambiente, analisar o indivíduo até chegar na 7ª camada, que é você. A 6ª camada é o combate, a 7ª camada você, ou seja, o combate vindo para você. Ele fala sobre ações reativas, ações ativas e ações passivas, e ele explica cada momento, cada situação. O capítulo sobre a linguagem corporal, por exemplo, nós sabemos que a linguagem corporal ela tem um poder tão grande que um observador avisado, um observador treinado, um bom observador, você não vai conseguir esconder a sua linguagem corporal desse observador e nem mesmo de você mesmo. Você faz coisas inconscientes. Isso é tão interessante que o capítulo sobre a linguagem corporal, por exemplo, ele ensina e aborda técnicas na qual você pode possivelmente observar ali uma agressão, ou uma possível agressão que possa vir a acontecer. No capítulo intitulado Raciocínio Tático de Sobrevivência e Combate, você percebe ali claramente a influência do estrategista de guerra, o general Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, em cima do mestre Welles Jimenez. Ele como norteou também muita parte do pensamento dele quando o assunto é sobrevivência urbana. Quem acompanha o nosso canal desde o princípio sabe que eu costumo dizer que a estratégia ela é o guia máximo da situação. E o livro ele fala justamente sobre isso, sobre a preparação diária, sobre o hábito de você desenvolver treinamento físico, mental. Eu tenho um aluno que ele gosta muito de armas, ele geralmente não gosta dos treinamentos físicos, não é tão chegado aos treinamentos de combate com mãos nuas, ele gosta muito de arma, seja no ninjutsu shuriken, espada, arco e flecha, seja no Krav Maga pegar bastão, faca. E eu costumo dizer para ele, fulano, quem confia em armas é destruído por elas. Não há arma superior à arma da sua mente. E esse capítulo fala justamente sobre isso. A principal ferramenta é a sua mente. E depois vem o seu corpo e os equalizadores de força, ou potencializadores de ação.
Bem, voltemos no tempo. 20 de abril de 1999, dois estudantes da Columbine, lá nos Estados Unidos, Eric Harris e Dylan Klebold, eles eram neonazistas, sofreram muito bullying no colégio e tal, e eles se prepararam para que nessa data eles causassem aquele massacre, que resultou inclusive no documentário e no filme, né, Tiros em Columbine. O que acontece? Por que eu estou contando isso? O capítulo que eu mais gostei do livro é justamente uma das coisas que nós trabalhamos no nosso sistema. Ambientes fechados. No sistema de Krav Maga que eu treino, é chamado de CQC, que é a sigla inglesa para combate em ambientes confinados. Que isso é um conceito muito comum, não só no Krav Maga, mas também no Kapap, no Combatíveis, que eu trabalho bastante, o Contato Total Português, o sistema brasileiro chamado Urucam. O Urucam Brasil também treina o CQC, o sistema russo, muitos sistemas de defesa pessoal e combate treinam o combate em ambientes fechados. Só que uma coisa que eu gostei bastante nesse capítulo é que ele não trata apenas do combate em pequena escala. O que seria o combate em pequena escala? O combate 1 a 1, que é, por exemplo, quando eu estou encurralado numa situação, um ambiente, preso dentro de uma baia de um escritório, por exemplo, que eu não vou poder usar um chute mais alto na direção da cintura, ou um soco longo, que eu vou precisar de usar cabeçada, pisão, chute baixo, joelhada, cotoveladas. Isso seria o CQC em pequena escala. E o livro trata justamente do CQC, do combate em ambientes confinados, em grande escala. Então ele volta na história falando sobre o que aconteceu aqui do lado em Realengo, no Rio de Janeiro, do massacre lá que fizeram, e recentemente em Suzano, e muitos outros que aconteceram aqui no Brasil, que na época repercutiu na mídia. E eu gostei bastante porque ele trabalha com a prevenção, e nós sabemos que segurança é, acima de tudo, prevenção. Uma das críticas que eu recebo, críticas positivas, né, de alguns colegas de Krav Maga, da minha equipe, eles me chamam no privado no WhatsApp e falam assim: Felipe, tu é maluco, cara? Aula de Krav Maga botando sparring, Krav Maga não tem sparring. Realmente, o Krav Maga, como nós treinamos para desenvolver técnicas que nós atacamos nos olhos, traqueia, testículos, enfim, pontos muito sensíveis que podem machucar gravemente o oponente ou até levá-lo a óbito, nos sistemas de defesa pessoal geralmente não possuem combate, com a exceção do Combatíveis, que como ele trabalha a guerra, toda a arte marcial, todo o sistema marcial desenvolvido em tempos de guerra tem como a característica o combate. Eu canso de falar isso aqui no canal. Então, vocês devem perceber que o sistema do Mestre Welles Mendes, o Krav Maga Caveira, ele possui combate. Claro, utilizando equipamentos de proteção, etc. Porque o colega precisa voltar vivo para casa para trabalhar no outro dia e tal. Mas ele tem um capítulo muito interessante que é chamado de Então, devo reagir ou não reagir? O que acontece? Nesse capítulo, se vocês pararem para voltar no vídeo aqui, vocês vão ver que eu falei na introdução que esse livro passou a nortear alguns ensinamentos meus dentro da minha equipe, né? E mesmo alguns colegas reclamando, falando: pô, cara, não bota combate não, machuca, pode machucar o colega, etc. Eu sempre que eu posso, eu coloco o sparring. Por quê? Porque principalmente o cara não pode travar na rua. Às vezes o cara tem 1000 treinamentos, treinou pra caramba e tal, mas ele treina num sistema que não tem combate. O que vai acontecer? Ele não está acostumado com aquele tipo de situação. Ele vai travar, ele vai congelar. Nenhum treinamento em terra vai te preparar para a água. A única forma de você aprender a nadar é entrando na água e não vendo o outro nadar, ou não conversando sobre o outro que está nadando. Da mesma forma, a questão do combate, você só fica preparado para o combate se você combater. Então, por exemplo, nesse capítulo, ele levanta as seguintes perguntas: quantos são os agressores? Ou seja, daí você já desenvolve visão periférica para saber que você não deve levar, por exemplo, um oponente para o chão. Outra pergunta que ele faz: a possibilidade de haver comparsas próximos, escondidos, ou seja, mais um motivo para você tomar cuidado com a reação. No momento que você reage, por exemplo, vem um de trás do poste ou de trás de uma árvore armado, ou mesmo que você esteja lutando no chão, vem um outro, te chuta a tua cabeça, te dá uma facada, te dá uma voadora. Então você toma certos cuidados em relação ao ambiente quando você está combatendo.
Outra pergunta que faz nesse capítulo é o seguinte: qual instrumento de ameaça o criminoso está usando? Aí você se pergunta, né? Faca, pau, tá com alguma faca? Se tá com faca, tá escondida ou já tá à mostra? Tá com arma de fogo? Qual a distância? Ele manteve distância? Você nunca vai ser mais rápido que uma bala, por exemplo, né? Um projétil. Então você não vai reagir se o oponente estiver numa distância boa para ele abrir fogo em relação a você. Outra pergunta que ele faz é: você possui treinamento específico contra aquela ameaça? Vamos supor que você treinou a vida inteira kickbox. E o seu sistema de kickbox, ou de karatê, ou de muay thai, enfim, qualquer arte marcial, nunca te forneceu uma defesa contra a faca, uma defesa contra a paulada, ou contra 2, 3 oponentes. E você tem condições de se defender daquele tipo de agressão, ou da possível agressão que vai surgir? Outra pergunta que faz é: você está na distância correta para se defender? Aí remete àquele assunto do perímetro de combate, triângulo de combate, elemento surpresa, busca periférica e busca icônica por rotas de fuga. Bom, minha visão sobre o livro, para a gente finalizar, é que ele vai muito além de um manual de defesa pessoal. Ele, na verdade, é uma bússola para todo sobrevivente urbano. E esse livrinho aqui é uma prova viva de que o estudo aprofunda, a técnica aperfeiçoa, mas só a prática torna natural. Grande abraço, galera! Us!